nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, mostrando-me o caminho que eu devia seguir. Ele é o meu Senhor, por isso eu digo que vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar, amados. Vamos ficar de pé. Ah, Pai amado, como é bom poder estar na Tua casa para Te adorar, Senhor. Como é bom poder chegar nesse lugar, ó Pai, para adorar, glorificar o Teu nome. Ó Pai, entender que Tu és o nosso Deus todo soberano, poderoso, glorioso, eterno e magnífico. E assim, ó Pai, nos reunirmos aqui, irmãos e irmãs, para exaltar o Teu nome, glorificar, dizer o quanto nós te amamos, o quanto Tu és especial para nós. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo dia tão abençoado que o Senhor nos deu, um belo dia. Pai querido, obrigado porque Tu tem nos acompanhado em todo o tempo e em todas as coisas. E nós te pedimos, Senhor, que Tu venhas cada dia mais e mais tratar a nossa vida, nos tratar a nossa alma. Queremos ser curados totalmente, ó Pai, para podermos viver a vida abundante que Tu tem para nós. Queremos ser totalmente sarados para podermos desfrutar, ó Pai, daquilo que Tu tens de melhor para nós. Exaltado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome. Ó Pai querido, que Tu possas encher esse lugar nessa noite com a Tua presença, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir em nós e sobre nós, que Tu possas fazer tudo o que Tu quiseres fazer nessa noite na nossa vida. Nos rendemos a Ti, nos entregamos a Ti, ó Pai, confiamos em Ti e estamos aqui, ó Pai, para Te adorar e sermos tratados por Ti. Toma, Senhor, o Teu lugar nessa noite, o lugar de honra, o lugar de governo, o trono do nosso coração. Toma nessa noite, governe sobre nós, governe com autoridade, com poder. Nós Te pedimos, nós clamamos por isso, porque nós precisamos, Senhor, tanto do socorro como da repreensão. Pai querido, porque por nós mesmos nós somos tão falhos e tão fracos.
mas a tua misericordiosa é tão extraordinária, Senhor, que permite que homens e mulheres tão frágeis como nós cheguemos à tua presença. Pai querido, não temos tudo o que queríamos para te dar, mas tudo que temos nós te damos. Entregamos a ti nessa noite tudo para a glória e honra do teu nome. É o que nós pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Que bom a gente poder estar aqui. Que bom, né? Aqueles com quem eu ainda não pude falar, graça e paz, Deus abençoe. É muito, muito bom estarmos juntos, né? Adorar o Senhor. A palavra do Senhor diz que este é o dia que o Senhor fez, e por isso nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele, né? Então vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, né? Hoje estamos um pouco desfalcados aqui, né? Mas a glória do Senhor está nesse lugar. Que o Senhor receba a nossa adoração, que o Senhor receba o louvor. Amém? Tem um cântico antigo que diz assim: entrego a ti a minha oração. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por mim. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber
tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Ele exaltado, aleluia. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizem palavras de amor, esperança sem fim, ausente, e teu toque, por tua bondade, libertas meu ser do calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és todo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou novo. Eis-me aqui outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente, o teu toque, tua bondade, libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é todo, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é todo. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bom. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, amados. Glorificado seja o Senhor. Amém? Vamos ofertar ao Senhor nesse momento, fazer dízimos e oferta e declarar que porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Amém? Amém, irmão? Amém. Você pode crer no amanhã? Amém. Você crê que Ele vive?
Aleluia. Deus enviou Seu Filho amado, em meu lugar, na cruz sofreu meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no Pai, porque Ele vive, chegou ao ar. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando em mim chegar em que a morte terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no Pai. Porque Ele vive, chegou ao ar. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, chegou ao ar. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Senhor, nós colocamos tudo nas tuas mãos, os dízimos, as ofertas, aquilo, Pai, que tu tem nos dado, a nossa vida, tudo pertence a ti, Senhor. O Pai, tudo veio de ti e tudo é para ti. Senhor, que possamos simplesmente caminharmos segundo a tua vontade, receber de ti e devolver a ti todos os dias a nossa vida, tudo que tu tem nos dado. Assim, Senhor, seja glorificado o teu nome e que todo o teu povo seja abençoado. No nome de Jesus, consagramos dízimos e as ofertas para a glória do teu nome. Venha sobre nós, fala ao nosso coração nesse momento. Seja engrandecido, nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 12.
2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos ler 2 Samuel 12. Nós vamos ler do 15 ao 20, mas mantenha a tua Bíblia aberta, porque, na verdade, quase todo o capítulo é parte da mensagem hoje. Então, mantenha a tua Bíblia aberta. 2 Samuel, capítulo 12, versículo de 15 a 20, diz assim: Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou pela criança. Davi jejuava, e entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram diante dele, e ele comeu. Amém? Só até aqui. Mantenha a Bíblia aberta. Podem se assentar, queridos. Semana passada nós falamos de estar fora da posição. Quando Davi não estava no lugar que devia, o texto fala que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou em Jerusalém e mandou Joabe no seu lugar governar, comandar as tropas na batalha. E a gente viu o discurso da história. Estar fora da posição, o quanto nos leva a estar fragilizados e quanto nos leva também a estarmos ali prontos para cair. E aconteceu isso com Davi. E Davi acabou envolvido numa sequência de crimes, né, desde adultério a formação de quadrilha e assassinato. E Davi, então, ele errou e errou feio, porque ele estava fora da posição que Deus tinha na vida dele, que Deus tinha colocado para ele. Sabe, queridos, depois dessa história, chegamos exatamente nesse texto aqui. Na verdade, o que vem antes, porque Davi tramou a morte de Urias, que era o marido de Betseba e seu amigo, um dos valentes de Davi. Davi tramou a morte dele e achou que estava tudo resolvido. E então, para ficar ainda como bonzinho, mandou trazer Betseba para o palácio, casou e disse assim: eu vou acolher a viúva e vou cuidar dela. Mas acontece que, queridos, a gente pode até enganar as pessoas, mas ninguém engana Deus. Se a maioria das pessoas não sabia o que Davi tinha feito, Deus sabia, porque Deus conhece o nosso coração e Deus sabe tudo da nossa vida. Aquilo que os outros pensam que está errado, muitas vezes Deus sabe que a gente não está fazendo errado. E muitas vezes aquilo que os outros pensam que está tudo certo, Deus sabe que a gente está todo errado, porque Deus sabe a verdade. Deus sabe tudo, ninguém engana Deus. E Davi achou que estava tudo resolvido. E nós estamos falando, eu sempre tenho que bater nessa tecla, nessa série, em todas as mensagens, do homem segundo o coração de Deus.
O homem que agia segundo a vontade de Deus e que agradou a Deus de tal forma que recebeu esse título. Mas só que ele errou, e errou muito grande, errou muito grave. Deus então, diz o versículo 1, do mesmo capítulo que nós lemos, do capítulo 12, diz o versículo 1 que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era o sacerdote, e ele foi a Davi enviado pelo Senhor para repreender o rei. E Natã vai com uma sabedoria muito grande e conta uma história para Davi e diz assim: ô meu rei, tem uma história para te contar. E Davi falou assim: pode falar aí, cara, estamos juntos, fala aí. E Natã começou a contar, falou assim: olha, numa cidade aí, tinha 2 homens, um rico e um pobre. E acontece que o rico tinha muitas ovelhas, gado imenso, tinha muita coisa, e o pobre, coitado, não tinha nada. Ele tinha um único bezerrinho que dava leite para ele, uma vaquinha lá que dava leite, alimentava a família com leite daquela vaquinha, era tudo que ele tinha. E chegou uma visita, chegou um viajante muito rico, uma pessoa muito importante, chegou na casa do rico. E aí o rico mandou pegar a vaquinha do pobre para matar e fazer um churrasco para o cara. E aí Davi diz o versículo 5, que Davi ficou enfurecido. O furor, diz assim o versículo, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem. E disse Davi para Natã: tão certo como vive o Senhor, esse homem, o homem que fez isso, deve ser morto. E aí, queridos, eu gosto muito disso. E Natã, ele era realmente um homem de Deus, e tinha coragem, porque ele olhou na cara de Davi, do grande rei Davi, e disse: esse homem é tu. Foi tu que fizesse isso. O Senhor manda te dizer o seguinte, Davi: Ele te colocou como rei, foi Ele quem te colocou aqui num palácio, Ele te deu tudo o que você precisa, você começou a cumprir o propósito dEle, e por isso Ele te deu tudo, e se não fosse suficiente, ainda diz assim, o versículo 8, final do versículo 8, se isso não fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Deus estava falando assim: Davi, você sempre andou no centro da minha vontade, e por isso eu te abençoei, e eu tenho para você algo tão especial, que se ainda faltasse alguma coisa, eu ia te acrescentar e dar mais, o que você precisa. Só que Davi saiu da posição que ele tinha que estar, saiu do centro da vontade de Deus, para ficar acomodado no palácio, e por causa disso, o egoísmo encheu o coração de Davi, a vontade própria encheu o coração de Davi, e Davi acabou longe da vontade de Deus, e desagradou o próprio Deus. Só que Davi, ele era um cara realmente especial, porque naquele momento Davi entendeu que ele tinha feito algo terrível. E no versículo 13, Davi fala para Natã, disse assim: eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Queridos, aqui é muito legal isso, muito interessante, porque Deus está sempre pronto a nos perdoar. Deus está sempre pronto a nos perdoar. Se tivermos um coração contrito, quebrantado, a palavra do Senhor fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Deus está sempre pronto. A palavra do Senhor diz assim: eis que meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem o meu braço encolhido para que não possa socorrer. O Senhor está sempre pronto. Se nós nos quebrantarmos, reconhecer as nossas falhas e nos quebrantarmos diante do Senhor, o Senhor está sempre pronto a nos perdoar, a perdoar os pecados. E isso é lindo, que coisa maravilhosa. Não tem ninguém que não possa ser perdoado. Você pode pensar num camarada ruim toda a vida. Deus pode perdoar ele, basta ele quebrantar o coração, se submeter ao sangue de Cristo Jesus, reconhecer que não é nada e que Deus é tudo, pedir perdão e o sangue de Cristo vem sobre ele e ele será perdoado. Isso é lindo, queridos irmãos, isso é lindo. Nesse tempo que eu andei aí pelo Rio de Janeiro, encontrei algumas pessoas assim difíceis. Algumas pessoas, uns abençoados aí que só Jesus na causa. Alguns que eu encontrei, pastor, se o senhor tirar algum desses moleques aí do tráfico, não afeta o meu negócio. Para eles ainda tem jeito, para mim não tem. Eu só estou vivo porque minha mãe ora por mim até hoje. Então, pastor, tenta arrancar eles daí, mas eu acho difícil, hein? E eu dizia para ele assim: querido, até para você tem jeito. Para mim não tem não, pastor, só micro-ondas. Eu assim, tem jeito, cara. Tu não conhece o Deus que eu sirvo. Para Deus tem jeito. Deus está sempre pronto a perdoar. Mas uma coisa nós temos que entender, e isso é que muita gente não entende e não prega: o pecado tem perdão. Se quebrantar diante do Senhor, vai se quebrantar, o Senhor perdoa, lava a alma, limpa o coração. Mas aí é que pega, né, irmãos? Tem o mais. A consequência sempre vem. A vida é feita de escolhas. E tem algo que não falha nunca. São as consequências das nossas escolhas. E as consequências podem ser boas ou ruins. Isso depende do que eu escolher. Mas sempre haverá consequência. Não tem jeito. E isso aqui é que a gente precisa entender, porque tem muita gente que pensa que quando se arrepende do pecado, que o Senhor perdoa o pecado, que eu não preciso me preocupar com a consequência. Um dia eu estava na igreja e uma mãe chegou: pastor, preciso muito falar com o senhor, preciso muito falar com o senhor, preciso muito falar com o senhor. Tá. Pastor, aconteceu uma tragédia na minha família. Eu disse: o que foi? E ela disse: meu filho estava em casa e discutiu com a esposa enquanto estavam conversando, deitados na cama, e discutiu com a esposa. O problema é que o meu filho dorme com uma arma debaixo do travesseiro. E no meio da discussão a arma disparou e a esposa dele morreu. E aí, conversando com ela, e ela disse: o senhor vai ajudar o meu filho? Eu falei assim: ajudo. Com certeza eu ajudo. Manda ele me ligar amanhã. Aonde ele está? Tá, não sei nem aonde, ele está foragido, eu não posso nem falar com ele, ele que fala comigo. Então, quando ele falar, manda ele me ligar. Aí passou um dia, o cara me ligou: pastor, minha mãe falou com o senhor. Eu falei: falou. Então, pastor, o senhor vai me ajudar? Eu falei: vou. O que eu faço, pastor? Eu falei assim: me encontra na porta da delegacia. Eu estarei lá com um advogado. Que isso, pastor? Eu falei: que a ajuda vai ser assim. Mas, pastor, Deus é bom. Eu falei: e você é ruim. Só Deus na tua vida pode mudar a história.
e começa consertando. Você errou, você tem que pagar pelo erro. O perdão do pecado não elimina a consequência do pecado. A gente erra, Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus ama. Mas é a lei da colheita. Você planta, você colhe. A consequência do pecado vem. O camarada, nesse início aí, ele ficou meio hesitante, mas depois concordou e a gente foi lá na delegacia. Bom, e aí é outra história. Acontece, irmãos, que aqui nessa história, Natan dá uma notícia que alivia o coração de Davi e diz assim: Deus perdoou o teu pecado. Que Davi, ele reconheceu que estava errado. Caiu finalmente a ficha, demorou, né? O cara é inteligente, não é tão burro assim. Demorou para cair a ficha, mas caiu. E ele reconheceu que pecou contra o Senhor. E Natan disse: olha, mas o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Que alívio. Só que aí vem o versículo 14. Mas porque com isso você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Queridos, daqui para frente a coisa fica séria mesmo. Porque eu quero que a gente entenda o seguinte. Eu falo isso sempre. As nossas atitudes geram consequências para a gente. Todas as nossas escolhas geram uma consequência. Tudo que eu faço é uma escolha, e a escolha que eu faço me leva para a consequência, e ela pode ser boa ou ruim, dependendo da minha escolha. Eu falei isso aqui ainda há pouco. Mas muitas vezes nós sofremos as consequências de escolhas de outras pessoas. Porque quando eu erro, muitas e muitas vezes, quase sempre, o meu erro vai trazer consequências ruins para mim, mas também para quem está perto de mim. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Pais, a gente precisa entender o nosso papel na história. Pai e mãe, Deus nos confiou a vida de alguém que chamamos de nosso filho, mas na verdade ele é do Senhor. E nós somos mordomos, administradores. E as nossas escolhas e decisões vão influenciar diretamente os nossos filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado, a nossa caminhada tem que ser muito séria, irmãos. Tem muito crente brincando de ser crente, tem muito pastor brincando de ser pastor, tem muita igreja brincando de ser igreja, mas a verdade está na hora de se falar a verdade. Andar de acordo com a vontade do Senhor não é algo fácil, requer de nós seriedade, renúncia, compromisso, lutar contra o pecado, tentar acertar. Nós vamos errar, somos falhos, mas nós temos que tentar acertar, caminhar certo. E ninguém prega mais isso por aí, né? Não enche igreja. Acontece, irmãos, que Davi agora recebe uma notícia dramática. Natan diz para ele: olha, Deus perdoou o teu pecado, mas a criança vai morrer. E aí vem o texto que nós lemos. Natan foi embora, e o versículo 15 diz assim: o Senhor feriu a criança. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Aqui é que a coisa complica. É aqui que o negócio fica realmente apertado. É aqui
que deu nó para mim. Quando eu fui estudar esse texto, já tem algum tempo, essa série de mensagens eu já preparei ela há algum tempo, e Deus vai acrescentando coisas, é verdade. Mas quando eu parei nesse texto, esse é um daqueles textos que eu digo assim, é muito complicado. Eu parei nele, eu fiquei nesse texto aqui, nesses versículos que nós lemos no início do culto, por mais de um mês. Eu falei, Senhor, tem algo que eu não consigo entender. E o Senhor precisa falar comigo, tratar o meu coração. Eu não posso ir para outro texto enquanto eu não tiver isso tratado na minha alma. Porque o texto diz que o Senhor feriu a criança. E mais do que isso, continuando o texto fala que Davi se arrependeu, Davi suplicou, Davi jejuou, Davi ficou prostrado no chão. Prostrado, irmãos, é deitado. Quando a gente fala sobre prostrar, alguns simplesmente ajoelham. Não, isso é se ajoelhar. E se ajoelhar, a gente se ajoelha. Pode se ajoelhar diante de Deus, mas se ajoelha diante dos homens. Mas quando a Bíblia fala de se prostrar, não é se ajoelhar, é deitar, barriga no chão, rosto no chão, braços estendidos, totalmente deitado no chão. Isso é prostrado. O texto fala que Davi se prostrou, ficou ali deitado, uma semana, sem comer, sem beber, sem fazer nada, prostrado, clamando, suplicando a Deus pela vida da criança. Porque Davi sentiu o peso. Aquela criança está morrendo por minha causa, por causa das minhas atitudes. Isso ficou muito claro. E Davi estava ali agora, prostrado. E eu diria o seguinte: Davi fez tudo certo, não fez? Aquilo que eu aconselharia para qualquer pessoa com problema, Davi fez. Se arrependa. Aliás, é o que a Bíblia fala, né? 2 Crônicas 7,14 fala sobre isso e outros textos. Se arrepender, se humilhar, buscar o Senhor, se converter dos seus maus caminhos. Davi fez tudo certo. O que Davi fez errado? Davi errou antes, mas agora ele fez tudo certo. E que a gente pensa, vão fazer e vai dar certo, vão fazer, Deus vai ouvir, vão fazer e vai resolver a situação. A criança doente, Davi quebrantado, o homem segundo o coração de Deus quebrantado, jejuando, clamando, prostrado, a ponto de todo mundo ficar preocupado com o cara. E a criança foi piorando. E se tinha alguém inocente nessa história toda, era a criança. O que a criança tinha de culpa nisso? E foi aí que eu parei e falei, Senhor, eu não consigo entender, eu não entendo. Por que a criança é que vai ser punida? E eu não entendo, porque depois de Davi fazer tudo certo, a criança morreu. O Senhor não poderia ter revertido a história, já que Davi se arrependeu, já que Davi se quebrantou? O Senhor não poderia ter ouvido e ter restaurado a saúde da criança? A criança não era pura em si? A criança não era uma dádiva de Deus, apesar das circunstâncias? Por quê? Eu falei, Senhor, eu realmente preciso de resposta. Como é que eu vou pregar sobre isso? Como é que eu vou pregar e dizer que a criança morreu? Como é que eu vou pregar e dizer que não adianta o que Davi fez? E aí Deus foi realmente tratando comigo. Fiquei um mês e pouco, irmãos. Todos os dias eu lia esse texto. Todos os dias eu orava. Falando, Senhor, me fala. Me ensina. Me mostra. Por quê? E Deus começou a me mostrar na sua palavra.
e eu comecei a entender. Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, o texto diz que o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Êxodo capítulo 12, versículo 29, diz que aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito. Mateus capítulo 2, versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo. E aí, depois de um mês, ou um pouco mais de um mês, eu entendi que para pagar os pecados, só o sangue de um inocente. Na verdade, o filho de Betseba com Davi é aquilo que na teologia a gente chama de tipologia de Cristo. O inocente que iria morrer por causa do pecado do pecador. Assim como Cristo morreu na cruz por causa do meu e do teu pecado. Mas é difícil a gente ler isso. Só que a gente se acostuma com os textos e a gente não para em pontos importantes. A gente se acostuma com a cruz e deixa de valorizar o sacrifício que Cristo... Você pensa que foi fácil Jesus estar ali? Ser humilhado, sangrar até a morte? Você pensa que era fácil para ele, sendo Deus santo, sentir o meu pecado, o teu pecado? E toda vez que eu piso na bola, que você pisa na bola, nós estamos desvalorizando o que ele fez, diminuindo, ignorando o que ele fez. Sabe, queridos, quando eu me parei diante desse texto e o Senhor começou a tratar isso no meu coração, eu fui me sentindo tão pequeno. Não foi uma única vez na história. Lá em Gênesis, por causa do pecado do homem e da mulher, Deus sacrificou um animal inocente, puro, para tirar a pele dele, para fazer vestimentas, para cobrir o pecado deles. Lá no Egito, por causa da dureza do coração de um povo, e não era nem de Faraó, porque a Bíblia fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Então, falando do texto na linguagem para nós hoje, por causa da igreja, ou seja, do povo de Deus, os inocentes crianças, primogênitos crianças do Egito, tiveram que morrer por causa da dureza do coração dos crentes. Não era nem dos ímpios, mas dos crentes. Você está entendendo o peso disso, irmãos? Diz o texto que no nascimento de Jesus, Herodes ficou tão furioso que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, todo menino. A gente conhece a história. No Egito mesmo antes, Faraó já tinha mandado matar todos os meninos. Moisés foi escondido para sobreviver nessa história. Então, por causa do pecado, o sangue de um inocente é derramado. E esse pecado de Davi foi tão grave que teve a morte, a perda de uma criança. O sangue de um inocente. A tipologia de Cristo. E mesmo Davi estando ali quebrantado,
humilhado, prostrado, arrependido. Pastor, então não adiantou de nada. Não adianta fazer isso? Adianta. Porque a consequência do pecado aconteceu, mas Davi saiu dali perdoado. E o que vem a seguir nos fala sobre o processo depois de uma perda, depois de um tombo, depois de uma queda. Davi passou por uma queda, por uma perda. Davi caiu feio, se arrependeu, se prostrou, mas de repente ele estava lá, 7 dias se passaram, e ele viu todo mundo cochichando, as pessoas falando pelos cantinhos, e ele viu e ele disse: a criança morreu. Perguntou para quem estava ali, falou assim: vocês estão cochichando aí? Fala a verdade, a criança morreu, né? E eles disseram: morreu. Aí vem o versículo 20. E preste atenção, porque o versículo diz assim: então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram diante dele e ele comeu. Queridos, aqui está os passos de Deus na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Todos nós vamos passar por momentos difíceis, passamos na nossa vida e vamos passar na nossa vida por momentos difíceis. Haverá momentos em que nós vamos errar e haverá momentos que nós vamos passar por situações difíceis, por perdas, que a gente vai se sentir abatido, que a gente vai se sentir enfraquecido, que a gente vai ficar para baixo. Só que, primeiro nós precisamos nos quebrantar diante do Senhor, como Davi fez. Porque um coração quebrantado move o coração de Deus. Uma pessoa quebrantada, o Senhor não resiste. E ele vem e trata. A criança morreu, mas Deus não deixou de tratar de Davi. E depois, então, quando ele recebeu a notícia que a criança morreu, Davi, ele segue alguns passos que eu e você precisamos aprender para seguirmos quando nós enfrentarmos uma grande luta. O dia seguinte precisa acontecer na minha vida. Um novo dia precisa acontecer. E eu preciso dar alguns passos para recomeçar. E a primeira coisa, no versículo 20, primeiro passo, o texto diz assim, que ele se levantou. Queridos, a palavra nos ensina que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Eu posso cair, mas Deus está pronto para me levantar. Há uma ação que eu preciso ter. Se eu passar por um momento difícil, por uma luta, estiver prostrado, caído, eu preciso começar de novo. Eu preciso estar atento para o novo dia. A palavra do Senhor fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí é que a gente tem que recomeçar. E a primeira coisa é: levante-se. Ainda que alguma situação te colocou prostrado, a palavra do Senhor vai dizer para você: levante-se. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Levanta-te. Querido, nós podemos até cair, mas o nosso chamado não é para ficar prostrado. Nós nos prostramos só diante de Deus, não diante das situações. Deus não nos chamou para ficar com um espírito de largatixa, saindo arrastado por aí. Deus nos fez para ficarmos de pé. Só nos prostramos diante dEle.
Mas em seguida nos levantamos, porque o Senhor nos chamou para ficar de pé. Deus construiu um ministério na tua vida para você estar de pé. Deus te chamou para você se levantar. Está difícil, pastor? Levante a cabeça. Está difícil? Levante-se. Pastor, não tem força? Levante, começa se levantando. Se levanta, porque enquanto você permanecer prostrado, você não verá a vida. Você não terá visão, não terá perspectiva, não terá direção. Enquanto você ficar caído, pensando assim, alguém tem que vir aqui para me levantar. O texto não diz que ninguém, que alguns dos servos de Davi foi lá levantar ele. O texto diz que ele se levantou do chão. E muitas vezes a gente fica esperando, tem que vir alguém, quem será que vai vir? Levante-se, levante-se. Deus é contigo, Deus te chamou, Deus está tratando de você, Deus cuida de você e Ele está aí, então levante-se. Não tem que esperar ninguém. Enquanto a gente fica se lamentando, dizendo, mas eu sou coitadinha, minha situação é difícil, minha vida é difícil. A vida está passando. E a palavra é, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor está nascendo sobre ti. A segunda coisa que Davi fez, se levantou do chão e lavou-se. Davi estava ali empoeirado por tudo aquilo que aconteceu. Não só do ambiente, não só a poeira do chão, mas de tudo que estava naquele clima ali. O pecado, o falatório, tudo impregnado. Davi estava ali pesado. E ele se levanta e vai se lavar. Porque, querido, depois que você se levantar, você precisa se livrar de todo o destroço que ficou na tua vida, de todo o entulho que ficou, de tudo que ficou impregnado daquela história, de tudo que vai ficar ali te impedindo de ser feliz. Lava-se, lava-se. O Salmo de Davi 51, versículo 7 diz assim: purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Lave-se no sangue de Cristo Jesus, se levante e lave a sua alma, lave a sua vida, tira todo o resquício, não fica ali carregando marcas daquilo que você viveu. É loucura isso, é loucura ficar carregando peso. Você sabe o que acontece? Muitas vezes nós somos teimosos e temos os nossos pesos de estimação. E é mais ou menos assim, a gente vem para o altar carregando um peso nas costas. Está pesado. Aí eu venho para o altar, aí eu coloco diante do Senhor no altar e falo: Senhor, entrego tudo nas tuas mãos. Estou entregando, não estou aguentando mais o peso, não estou aguentando mais carregar isso. Eu entrego nas tuas mãos, está tudo nas tuas mãos. Eu confio em ti, em nome de Jesus. E eu vou embora. Ficou um pouquinho para trás. Você entendeu? Quantas vezes, querido, você veio para o altar, deixar no altar aquilo que quando você voltou, pegou e levou. Então você não deixou. Você veio para deixar mágoa, mas levou a mágoa de volta. Você veio para deixar a dor, mas levou a dor de volta. Você veio para deixar as lembranças e levou a lembrança de volta.
Quantas vezes a gente vem deixar no altar aquilo que a gente volta levando? Aprenda-se, levante-se e lave-se, purifique-se, limpe-se, deixa tudo para trás. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, prossigo para o alvo. Deixa para trás. Você não veio com uma caçamba extra para ficar carregando os problemas. Davi se lavou ali. Ele se ergueu, teve uma nova visão, se lavou. E aí o texto continua dizendo assim: ungiu-se. E aqui é lindo, irmãos. Aqui é lindo. Porque a unção na Bíblia tem significado muito especial. A unção, a unção com óleo, a gente associa sempre a unção de Deus, o poder de Deus sobre a nossa vida. Mas não é só disso que a Bíblia fala em termos de unção. Isaías, no capítulo 1, versículo 6, diz assim: desde a planta do pé até o alto da cabeça, não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas. Umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. A unção, ela está falando de tratamento de proteção. No tempo bíblico, não existia filtro solar, protetor solar, bronzeador, essas coisas todas. Não tinha, né? Mas tinha sol, tinha pele, que ardia, que doía, que secava, precisava ser hidratado. Com o que vocês acham que as pessoas se protegiam e se hidratavam? Azeite. Elas se ungiam. Então, quando a gente fala de unção, a gente está falando de uma camada que cobre e protege, que sara, que cura e que protege. Você sabe do que o texto está nos falando aqui? Que Davi, ele se levantou, tem uma nova visão, ele tem perspectiva de começar de novo, ele se lava para deixar para trás toda essa história, para deixar para trás todo o resquício, e aí ele vai se proteger, ele se unge, ele passa óleo, ele se hidrata, ele se protege. Querido, preste atenção. Você que está assistindo de casa, você que está aqui, você pode até errar, você pode até cair, mas se levante. E quando se levantar, se proteja para não cair de novo. Só que a gente anda fragilizado, até porque a gente vem deixar no altar e carrega de volta, e a gente vai carregando e pronto para cair de novo. Não se protege, não se guarda, não se unge. Então, querido, você precisa se lançar debaixo do Espírito Santo de Deus e deixar que Ele venha te ungir e pedir proteção e se proteger, tomar cuidado. Tomar cuidado, e isso já está ligado diretamente agora a outro passo que Davi deu. Porque Davi diz o texto que Davi se ungiu e trocou de roupa. E quando a gente fala de troca de roupa, a gente está falando de mudança de caráter. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que você veja de fato, para que você seja de fato rico, compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da tua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que não se veja a vergonha da tua nudez.
Quando a Bíblia está falando de trocar de vestes e colocar vestes brancas, está falando mudança de posição, mudança de atitude, mudança de caráter. Porque a roupa fala de quem e o que eu sou. Se eu tivesse nesse momento aqui, de camiseta regata, de bermudazinha e tal, você vai assim, pastor, veio para fazer, né, com o Kiko, com o Rominho ali, um treinozinho, uma corrida, uma caminhada, vai para a praia. Não veio para pregar. Mas aí o pastor vem e bota uma camisa, né, um pouquinho mais social. Antigamente a gente ainda vinha mais clerical ainda, né? Mas agora, um pouquinho mais social, mas não, o pastor dá para o gasto. Porque as nossas vestimentas condizem com o que a gente está fazendo. Então, quando a Bíblia fala de vestimenta, ainda mais aqui, no tempo bíblico, e nesse tempo ainda, está falando de vestimentas da realeza, que dizia quem Davi era. Então ele precisava agora trocar as suas vestes. Ele não estava mais com trapos, ele não estava mais com um pano de saco, ele não estava mais com cinzas. Agora ele tem que retomar a vida, agora ele tem que começar de novo, agora ele tem que voltar a ser o rei Davi, agora ele tem que voltar a governar o Israel inteiro, agora ele tem que governar toda uma nação, agora ele tem que voltar para o centro da vontade de Deus. Ele agora sabe que errou, ele agora sabe que se afastou, mas agora ele precisa começar de novo. Então não é com a mesma aparência, com a mesma postura. Tudo novo, de novo. Então Davi, ele se levanta, se lava, se unge, troca de vestes. E diz o texto que ele entrou na casa do Senhor. Davi foi para a tenda, Davi foi para a presença do Senhor. Ele já estava em consagração, mas ele sai dali e vai para a casa do Senhor, porque Davi, ele tem uma compreensão que a gente já conhece bem. Salmo 84, 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Davi sabia, eu pisei na bola, então está agora na hora de eu voltar para a casa do Senhor. É melhor estar um momento na casa do Senhor do que estar na tenda da perversidade, do que viver perpetuando o meu estado de pecado. E ele vem para a casa do Senhor. E aí, diz o texto que depois que ele vai para a casa do Senhor, e ele então come, quer dizer, ele adora, ele vai para a casa do Senhor e adora, e começa a adorar o Senhor, diferente do que muitas vezes nós fazemos, porque quando a gente passa por uma perda, a gente vai para se lamentar, para reclamar. Por quê? Estou errado? Por que isso aconteceu? Fiz tudo certo, tudo que o pastor falou, eu jejuei, eu orei, eu me arrependi, eu me endireitei, eu me consertei. Deus podia ter mudado. Por quê? Mais ou menos igual o pastor Zenildo ficou, né? Por quê? Porque criança não tinha nada a ver com isso. Por quê? Por que Deus não me ouviu? Por quê? A gente vai atrás das murmurações. Só que Davi foi para a casa do Senhor e não foi para reclamar. Davi não foi lá para choramingar na presença do Senhor. Ele foi para adorar. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procuram para seus adoradores. Querido, preste atenção, se o texto fala que existe verdadeiros adoradores, logicamente é porque também existe falsos
adoradores. Isso quer dizer o quê? Que não é pelo fato de eu estar dentro da igreja cantando, levantando a mão, orando, que eu sou um verdadeiro adorador. Porque se o que eu faço aqui não condiz com o que eu vivo lá fora, se o que eu faço aqui não condiz com o que eu vivo na minha casa, não vale nada. O culto, irmãos, precisa ser reflexo do que eu vivo no meu dia a dia. A igreja não é um teatro. O altar não é um palco aonde eu interpreto um personagem. Não, aqui eu sou o pastor Zenildo e lá fora. Ou eu sou aqui e lá, ou não sou em lugar nenhum. Então, querido, o verdadeiro adorador, ele é adorador em todo o tempo. Ele é adorador lá na fila tentando sacar lá o auxílio emergencial. Já viu alguém louvando e agradecendo a Deus porque está lá na fila do auxílio emergencial? Eu não vi ainda. Eu vi gente reclamando. Mas essa merreca. Sabe, irmãos, verdadeiro adorador sabe adorar. Eu não mereço o Senhor, mas o Senhor é extraordinário. Eu não mereço o Senhor, mas o Senhor faz umas coisas comigo assim que... O verdadeiro adorador não fica olhando para a vida do ímpio para ver se ele tem mais do que eu. O verdadeiro adorador agradece a Deus por tudo que Deus lhe deu. Independe do que o outro tem. Verdadeiro adorador. Davi, ele poderia ter ido lá para a casa do Senhor e dizer assim: puxa, Senhor, o Senhor me chamou lá na casa do meu pai, o Senhor me deu tantas vitórias, o Senhor fez tanta coisa impossível. Eu, o menor dos meus irmãos, ser ungido na frente deles. Eu, o menor de todos que estavam ali na batalha, ser o que derrubou Golias. O Senhor fez tanta coisa impossível. Custava o Senhor ter curado o menino? Dava um puxão de orelha, sei lá, fazia eu ficar manco, ou sei lá, qualquer coisa, mas deixava o menino. Davi podia reclamar, mas não. Davi não foi reclamar. Davi foi adorar. Às vezes a gente vem na igreja ou para pedir ou para reclamar. Deus nos chama para vir para adorar. O dia que eu aprender a vir só para adorar, as outras coisas serão acrescentadas. A palavra do Senhor fala isso. Eu não preciso pedir. Eu peço, mas eu não preciso. A palavra do Senhor fala que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Se estiver no centro da vontade de Deus, Deus vai estar abençoando. Se você estiver no centro da vontade de Deus como um adorador, adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus, Deus vai te abençoar. Deus conhece as tuas necessidades. Deus conhece. Ele abençoa. E aí Davi se levantou, adorou e depois voltou para o palácio. Porque a vida continua. Ele foi para o palácio porque lá no palácio ele tem obrigações. Só que agora ele precisava ser diferente. E como? Ele não sabia ainda. Mas como ele ia precisar ser sábio. Porque daqui para frente, a família de Davi vira um caos. Davi foi o melhor rei que Israel já teve. Não teve outro igual. Foi o melhor comandante do exército de Israel. Não teve igual. Foi o melhor adorador que a Bíblia relata. Sem comparação. Mas foi um
péssimo pai. Não soube cuidar dos filhos. Ficou ameaçado de morte pelo próprio filho. Um filho matou outro filho, porque o outro tinha estuprado a irmã. Uma família que virou um caos. Estou chegando no finalzinho aqui, mas preste atenção. Não adianta a gente governar bem nada se a gente não cuidar da nossa casa. Não adianta. Davi, a partir daqui, ele sofre muito e precisa ser muito sábio, com toda a sabedoria, ele ainda sofre muito por causa do fruto do pecado, por causa dos erros. Davi volta para casa e volta para a rotina e vai comer. E diz o texto, então, terminando aqui, versículo 24 e 25. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, porque ele casou com Betseba depois da morte de Urias. E ele então teve um filho com Betseba, um outro filho. E Davi deu o nome de Salomão. E diz o versículo termina dizendo assim: e o Senhor o amou. E Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jededias. Preste atenção. Salomão significa pacificador. Depois de um tempo de luta, quando nós nos quebrantamos diante do Senhor, o Senhor envia a paz dele sobre a nossa vida. Salomão foi uma promessa de Deus. Salomão é o que viria a realizar o sonho de Davi, construir o templo para o Senhor. Salomão veio para restituir a paz na vida de Davi. Deus enviou Salomão a Davi, pacificador. Depois de um tempo de luta, de adversidades, Deus envia a paz dele, e a paz dele excede a compreensão de todos os homens. Passou um tempo tão difícil e a paz no meu coração, como explicar isso? É o Senhor na minha vida. Quando a gente tem o Senhor, a paz dele é incompreensível para os homens. Davi pega Salomão e entrega para o profeta Natã. E Natã chama ele de Jededias. Jededias significa presente de Deus. Deus dá um presente para Davi, a paz dele, a restituição. Se a primeira criança representava o pecado, fracasso, tristeza, derrota, morte, Deus deu uma outra criança, e essa criança vem compensar tudo aquilo, a restituição de Deus. Se a primeira criança representava pecado, a segunda criança representa o perdão de Deus. Querido, não importa o tamanho do pecado, Deus está pronto para perdoar, ainda que as consequências venham, mas o perdão de Deus é garantido, porque Deus ama. Se a primeira criança representava o fracasso de Davi, a fraqueza, a segunda criança representava o sucesso, o esforço, o coração forte, quebrantado de Davi. Se a primeira criança representava tristeza, Davi ficou triste com aquela situação. A segunda representa alegria. Deus tem algo novo. Deus vai começar algo novo. Se a primeira criança representava uma derrota na vida de Davi, a segunda representava vitória.
Querido, não é porque a gente fracassou ali atrás que agora não tem mais jeito. Deus tem vitórias para a gente. Eu posso ter perdido ali uma batalhazinha, mas eu não perdi a guerra. Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem um novo dia. Se a primeira criança representava a morte, a segunda representa a vida. Deus tem vida para você, querido. Você que está assistindo, Deus tem vida para você. Ainda que tenha sido uma trajetória ruim, difícil, um tempo que você quer esquecer, levante-se, lave-se, unja-se, troque as suas vestes, vá para a casa do Senhor, adore ao Senhor, comece de novo. Deus tem vida para você. Deus tem um novo dia para você. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Lembre-se, o nosso Deus é o mesmo de ontem, é hoje. E graças a Deus, louvado seja o nome dele, ele é amanhã. E o que eu passei, Deus já está tratando. E o meu amanhã depende do que eu vou fazer hoje. O que eu vou colher amanhã? Amanhã, segunda-feira. O que eu vou colher? O que eu plantar hoje. O que eu plantar hoje. Eu escolho. Eu escolho. Tristeza, alegria. Paz, guerra. Eu escolho. Vou ficar em paz ou vou brigar com os outros? Posso sair abençoando as pessoas ou amaldiçoando as pessoas? Eu escolho. Só lembre-se, você vai colher o que escolher. Amém? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Vamos orar nesse momento? Vamos ficar de pé. Eu quero te dar esse minutinho que você está aí de pé para você pensar. Talvez você esteja precisando se levantar. Você já está de pé, mas talvez você precise se levantar espiritualmente. Talvez você tenha passado dias difíceis. Quem sabe ficou uma semana prostrado ou está alguns dias prostrado. Quem sabe você está carregando um peso que parece que é de estimação, porque você não consegue deixar ele para trás. Deus tem um dia novo para você. Lança tudo nas mãos dele e deixa nas mãos dele. Pega de volta, não. Quando a gente entrega, a gente tem que entregar mesmo. Não adianta entregar e tomar. Entrega. Você pode fazer isso nessa noite. Então coloca a tua vida diante do Senhor. Você com Deus agora. Não vou te chamar no altar não, mas aí aonde você está. Se quiser, fale com Ele e diga: Senhor, eu tenho coisas que eu preciso mudar, eu tenho que trocar de vestes. Tem coisa que eu preciso lavar na minha vida, porque eu estou carregando um peso, resquícios. Senhor, eu estou precisando me ungir, me proteger. Senhor, eu estou precisando começar de novo. Fala com o Senhor. Ele te ouve. Ele te ouve. Glória seja dada a ti, ó Pai. Tu, Senhor, és o Deus da vida, da paz, da restituição, do renovo. E nós queremos colocar nossa vida nas tuas mãos, mais uma vez. Senhor, nós precisamos muito, muito de ti. Toma, Senhor. Toma tudo aquilo que nós estamos carregando como excesso. Pai querido, nós estamos carregando um fardo pesado, quando o Senhor nos ensina que o teu fardo é leve.
Então, Senhor, se algum dos teus filhos estão aqui carregando esse peso, que possamos ter agora, Senhor, o desprendimento de lançar tudo no teu altar, nas tuas mãos, e deixar aqui, Senhor. Voltar para casa só com o teu fardo que é leve e suave. Toma, Senhor, nossa vida nas tuas mãos, cada irmão, nas suas lutas, nas suas fraquezas. Toma, Senhor, para que haja, Senhor, renovo, restituição, para que possa, ó Pai, cada irmão, cada irmã viver um novo dia, começar, ó Pai, uma semana diferente, feliz, alegre, abençoado. Que seja, ó Pai, um tempo em que a gente possa ver a Tua glória nascendo sobre nós. Queremos nos levantar, ó Pai, não com vaidade e orgulho, mas nos levantar em Teu nome para ter uma nova perspectiva, um novo horizonte, uma nova vista. Queremos, Senhor, ser lavados para deixar para trás tudo aquilo que nos amarra, que nos impede de avançar, de prosperar, de crescer, de ser feliz, de ter paz. Queremos, ó Pai, estar debaixo de unção, guardados e protegidos, e aprendendo a se proteger, ó Pai, para não vacilar novamente. Queremos, ó Pai, ter mudança de atitude, mudar as nossas vestes, nosso comportamento, nossa posição. Queremos ser verdadeiros adoradores. Queremos estar na Tua presença. Toma nossa vida nas Tuas mãos. Sara-nos, cura-nos. Revela-nos o Teu querer para a glória do Teu nome. Nós te pedimos isso, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe muito. Amém? Semana que vem vai ser uma semana de festa para a gente aqui. Estaremos recebendo irmãos à comunhão, né? Teremos batismo pela manhã, que vai acontecer lá na propriedade do Kiko, lá da família do Kiko, em Correias, não é isso? 10 horas da manhã, nós estaremos lá fazendo o primeiro momento do batismo, que vai ser concluído aqui depois. Então, nós vamos fazer lá a primeira parte lá, né? Que precisa ser feito lá, e depois à noite, junto com a recepção dos outros membros, nós vamos estar, então, concluindo o batismo que começou lá pela manhã. Então, aqueles que quiserem e puderem ir, são convidados, mas à noite são todos convidados a estarem aqui para celebrarmos juntos, né? São aproximadamente 20 pessoas que nós vamos estar recebendo no próximo domingo aqui, né? Então vai ser um tempo de gozo para a gente, de festa, de alegria, celebração da ceia do Senhor. Então vamos estar nos preparando e orando pelo próximo domingo, né? Para que não seja só uma festa nossa, mas para que seja uma verdadeira celebração ao nosso Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Patrícia, pastora, vem impetrar a bênção para a gente. Feliz de estar com os irmãos novamente, né? É sempre muito bom. Aqueles que a gente não pode abraçar, né? A gente ainda está nesse período, mas sinta-se abraçado pelo pastor. Vocês sabem muito bem que o pastor adora abraço, né? Mas eu costumo dizer, hoje eu encontrei uma pessoa morrendo de medo, eu sei que, né, ela está cheia de receio, encontrei uma pessoa, cumprimentei de longe. Aí o marido dela lá, cheio de empolgação, né, veio, me deu um abraço, aí eu abraço para você. Aqui é de acordo com o cliente. Quem quer abraço, eu dou abraço, quem quer distância, a gente mantém distância, né? Vai de acordo com o cliente, mas sintam-se todos abraçados. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Graça e paz, igreja. Vamos então estender nossas mãos aos céus. Muito bom estar aqui
e saber que dos céus vêm as bênçãos do Senhor sobre nós. Então, diante dessa palavra, que eu sei que nós vamos sair daqui alimentados, estamos saindo alimentados, vamos receber a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ricas consolações do amigo presente, Espírito Santo, esteja contigo, com a tua família, com todo Israel de Deus, desde agora e para sempre. E a igreja do Senhor diga: amém. Glória a Deus. Espírito, em uma aliança eterna.